Com muita alegria, cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Louvo a Deus por mais essa oportunidade que o Senhor nos concede de estar com esta igreja. Agradeço a Deus aí pela vida do pastor Reinaldo, que nos fez um convite. Deus abençoe para nós estarmos aqui essa noite para trazer uma palavra para a igreja do Senhor. Deus abençoe a vida do pastor Reinaldo, demais obreiros aqui da casa do Senhor. Deus abençoe esta igreja na qual nós já aprendemos a amar, né? Estamos aqui pela terceira vez e louvamos a Deus por você que tem servido a Deus neste lugar. Que o Senhor continue abençoando a cada um de vocês. Amém? Abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 25. Glórias a Deus. Evangelho de Mateus, capítulo 25. Glória a Deus. A partir do versículo 1. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas acesas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor: aí vem o esposo, sai-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós, e diante aos que o vendem, e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E ele respondendo disse: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Amém. Podeis tomar os vossos assentos nessa noite. Glória a Deus. Meus amados irmãos, estamos diante de uma palavra de Deus para nossas vidas. Esta passagem, esse texto muito conhecido da igreja, que fala sobre a parábola das 10 virgens. E o primeiro versículo começa dizendo que o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. Quando Jesus escreve esta parábola, Jesus está assemelhando a sua vinda como a de um casamento judaico, onde 10 virgens tomavam as suas lâmpadas e saíam para encontrar-se com o esposo pelo caminho. Eu e você, assim como essas virgens, quando nós aceitamos a Cristo como Senhor e Salvador das nossas vidas, nós passamos também a caminhar ao encontro do esposo. E a qualquer momento sabemos
que Ele virá ao nosso encontro. Quando Jesus faz esta comparação, aleluia, no casamento judaico havia 4 razões para a noiva ser escolhida. A primeira razão, a noiva seria escolhida se houvesse uma aliança política. Se houvesse uma aliança política, então o noivo escolhia com que noiva ele se casaria. A segunda condição para a noiva ser escolhida é se houvesse algum laço familiar. Se houvesse algum laço familiar que tivesse algum benefício, então o noivo escolheria a sua noiva. Em terceiro lugar, a noiva seria escolhida se houvesse alguma crise existencial no momento em que ele fosse escolher a sua esposa. Se houvesse alguma crise momentânea, então a escolha da noiva dependeria disso. E por último, a noiva só seria escolhida se o noivo a amasse. Então ele escolheria a noiva. Jesus, ele não nos escolheu por uma aliança política. Jesus não nos escolheu por laços familiares. Jesus não nos escolheu por uma crise existencial. Jesus escolheu a sua noiva porque Ele a amou. Jesus te escolheu porque Ele te amou. Jesus te escolheu porque Ele te amou. Não importa de qual família você é, se há alguma crise existencial, não, Ele te escolheu porque Ele te amou. Aleluia! Depois que a noiva era escolhida, o noivo tinha que pagar um dote para ter direito de se casar com ela. E o dote varia. Os valores eram altos, mas quando o noivo amava a sua noiva, ele pagava o dote. Quando nós falamos de Jesus, Jesus se diferencia de todos, porque Jesus pagou o maior dote para ter direito à noiva, para ter direito na tua vida. Então era realizado uma cerimônia pública diante de toda a sociedade, e o noivo então diante de todos pagava o dote, dizendo que a noiva lhe pertencia. Lá no Monte Gólgota, diante de todos, Jesus foi pendurado diante de uma cruz, e diante de todos eles estava dizendo: eu estou dando a minha vida para ter direito à noiva. Eu estou dando a minha vida para ter direito à tua vida. E agora eu e você pertencemos a Ele. Eu e você somos dele. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Quando o dote era pago, a Bíblia vai dizer em 1 Pedro 1, 18 e 19: sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatado da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste de vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro e incontaminado. Aleluia! Não foi com prata, não foi com ouro, mas foi com seu precioso sangue, que Ele te comprou e te resgatou. Quando o noivo pagava o dote, o noivo se ausentava, o noivo voltava para a casa de seu pai, o noivo trabalharia,
O noivo prepararia a casa que iria receber a nova noiva, a nova família. E enquanto não chegasse o dia do casamento, a noiva se guardava virgem para o seu esposo. E toda vez que a noiva saía na rua, ela colocava um véu sobre o rosto. E todos que olhavam para aquela mulher sabiam que ela tinha dono. Ninguém podia mexer com ela. Ninguém podia ridicularizar aquela mulher, porque ela tinha um dono. Assim foi Jesus. Jesus, após pagar o dote, Jesus se ausentou. E a Bíblia diz lá em João 14, primeiro: não turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Aleluia. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, vos teria dito: vou vos preparar lugar. Aleluia. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei junto de mim, para que onde eu estiver, estejais vós também. Oh, aleluia! Jesus se ausentou. Aleluia! Mas enquanto Jesus está ausente, a igreja está aqui, a noiva está aqui. Os demônios podem vir, querer tocar em você, querer tocar na tua vida, oh glória, mas aquele que não te comprou por prata ou ouro, mas aquele que te comprou com seu precioso sangue, ele tem cuidado da tua vida, ele tem cuidado dos teus passos, ele tem cuidado dos teus. Aleluia! E os demônios, quando se levantam para te atacar, eles sabem que você está debaixo dos cuidados do Senhor. Aleluia! Por isso que a Bíblia vai dizer que o diabo anda ao nosso derredor, rugindo como leão, buscando a quem possa tragar. Mas se ele está à nossa volta, rugindo como leão, a Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa na volta daqueles que temem a Deus e os guarda e os livra. Aleluia! Enquanto Jesus não vier, não te preocupe, você está sobre os seus cuidados, você está guardado e ninguém pode te fazer mal algum, ninguém pode te fazer dano, porque Ele tem cuidado da tua vida. Aleluia! Glória a Deus, Oh, aleluia! glória. Jesus foi nos preparar morada, e Jesus se diferencia dos demais, porque Jesus foi preparar algo extraordinário. A Bíblia diz em 1 Coríntios 2:9: mas como está escrito, as coisas que os olhos não viram, nem ouvidos ouviram, nem penetraram ao coração do homem, são as que Deus preparou, Aleluia! para os que o amam. Glória a Deus! O céu é inimaginável. A Bíblia diz que o apóstolo Paulo foi arrebatado ao céu, ao terceiro céu, e ele viu coisas inefáveis. A palavra inefável significa coisas inimagináveis. Aleluia! Que se ele contasse para nós, a nossa mente, o nosso raciocínio seria pequeno demais para compreender as grandezas de Deus, mas as grandezas de Deus estão te aguardando. Aleluia! As grandezas de Deus, a eternidade, o céu, a morada dos santos está te aguardando. Aleluia! E é essa a expectativa da noiva. É essa a expectativa da igreja, a vinda do esposo. Oh, aleluia!
E a Bíblia diz que elas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite de reserva. As loucas, as insensatas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite de reserva. Glória a Deus. Mas as prudentes, tomando as suas lâmpadas, levaram consigo azeite de reserva, porque as prudentes sabiam que era costume o noivo se atrasar. Naquele tempo não era a noiva que atrasava, era o noivo que se atrasava. Mas as insensatas disseram: vamos levar azeite só nas lamparinas, isso será o suficiente. Mas elas não vigiaram, elas não prestaram atenção que o noivo podia se atrasar. Então as prudentes são chamadas de prudentes por isso, porque eram virgens prudentes. Oh glória, o noivo vai se atrasar, vamos levar azeite de reserva. O que isso significa? As insensatas disseram: o azeite na lamparina é o suficiente. Quando nós agimos como essas virgens loucas, é quando nós dizemos: servir a Deus assim está bom, servir a Deus desse jeito está bom, andar na presença de Deus desse jeito está bom. Mas uma coisa é certa: nós não devemos servir a Deus do nosso jeito ou do jeito que nós queremos. Nós devemos servir a Deus do jeito que Aleluia! Glória a Deus, aleluia! Do jeito que a palavra nos orienta. Aleluia! Do jeito que está escrito. Eu não posso servir a Deus do meu jeito. Eu não posso servir a Deus achando que do jeito que eu estou servindo é o suficiente. Quem dita o que é suficiente ou não é a palavra, é o próprio Deus, é o Espírito Santo que age na minha e na tua vida. Aleluia! Não é do nosso jeito, é do jeito dele, é do jeito dele, é do jeito dele. Aleluia! Oh glória! E a Bíblia diz que tardando o noivo, todas adormeceram. Aleluia! E dormiram. Todas adormeceram, todas estavam dormindo. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: aí vem o esposo. Aleluia! Oh glória! Nós só vamos ver a diferença quando chegar a meia-noite. Aleluia! Todas eram virgens, todas esperavam o esposo. Mas quando deu a meia-noite, aí vem o esposo. Todas elas se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. Mas as loucas, as insensatas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas elas eram virgens prudentes, e elas disseram: não seja caso que nos falte a nós e a vós, e diante ao que vendei e comprai para vós. À meia-noite, aleluia, o noivo chegou, e não passava da meia-noite. Se passasse da meia-noite, o noivo perdia o direito de se casar com a noiva. Mas quando deu a meia-noite, ele chegou. Há uma palavra profética para você nessa noite. Aleluia. A meia-noite está chegando.
Glória a Deus. A meia-noite está chegando. E muitos perguntam se o arrebatamento vai acontecer à noite ou durante o dia. Isso não importa, porque se for de dia no Brasil, em outros países será à noite. Se for à noite no Brasil, em outros países será dia. Mas Deus, no seu poder dos altos céus, Deus, quando olha para a terra, Deus vê treva. O próprio salmista vai dizer que este mundo jaz em trevas. Por isso que quando a presença do Espírito Santo habita na minha e na tua vida, no reino celestial, quando Satanás, os demônios, o mundo espiritual que está entre nós, oh glória, quando um crente está andando ali na rua, quando a irmã está andando ali fora, eles não veem uma pessoa, eles veem uma lâmpada acesa, eles veem um homem que tem luz, que tem a presença de Deus. E a Bíblia diz que naquele dia Deus dará ordem aos seus anjos que recolherão os salvos dos quatro cantos da terra. E quem eles vão saber quem é salvo e quem não é? É quem tem lâmpada acesa. A Bíblia diz: não entristeçais o Espírito Santo, Aleluia! no qual foste selado para o dia da redenção. O Espírito Santo é o selo que nos qualifica, que nós somos propriedade de Deus. Aleluia. Propriedade exclusiva do Senhor. O selo serve para identificação, e naquele dia, no soar da última trombeta, num abrir e fechar de olhos, oh glória, ao som da última trombeta, quando a trombeta tocar, os mortos ressuscitarão primeiro. Aleluia! E nós, os vivos, seremos transformados. Aleluia! Essa é a expectativa da igreja. Glória a Deus. Essa é o anseio da igreja. E o texto continua: por isso, não importa se o arrebatamento acontece durante o dia ou à noite, o que vai nos diferenciar é quando a meia-noite chegar, nós estar com a lamparina acesa. Aleluia. Nós estarmos com a lâmpada acesa. Aleluia. Tem lâmpada acesa aqui essa noite. Aleluia. Tem lâmpada acesa aqui essa noite. Aleluia. A hora que as lâmpadas mais resplandeciam era a meia-noite. A hora que as lâmpadas mais resplandeciam era a hora que o noivo chegava. Aleluia. Porque era o momento que as lâmpadas eram abastecidas. Era o momento que as lâmpadas eram cheias. Aleluia. Era o momento que as lâmpadas mais resplandeciam. O azeite não era qualquer azeite. Era azeite de oliva batido. Aleluia. Azeite que não produzia fumaça. Há muitos anos atrás, ainda quando eu era criança, na cidade de Alfredo Wagner, no interior, eu participava das novenas católicas, e naquela época tinha procissão, e nós era enchida taquaras com querosene, feita lampiões, e uma grande multidão saía, e aquela fumaça ardia o olho, causava mal respiração.
Mas o azeite dessas virgens era um azeite puro, que não causava irritação aos olhos, nem causava má respiração. Aleluia! Mas parece-nos que muitos aí que se dizem cristãos não estão levando o azeite puro. Aleluia! Mas estão carregando azeite que causa irritação aos olhos daquele que é fiel, que causa mal respiração, que quando nós olhamos não dá para dizer que é homem de Deus, aleluia, que é mulher de Deus, porque não faz diferença, anda como o mundo anda, se veste como o mundo se veste, não tem o óleo puro que produz, oh glória, a diferença. Aleluia! E a Bíblia vai dizer que quando aquelas virgens loucas saíram para pegar o azeite, comprar azeite, o noivo chegou. Aleluia! Num instante, num momento, o arrebatamento será muito rápido. Será num abrir e piscar de olhos. O que estiver preparado vão subir. Se nós tiver alguma coisa contra o nosso irmão, se nós tivermos alguma pendência, não vai ter tempo de pedir perdão ou se arrepender. Por isso, é tempo de vigiarmos. Aleluia. É tempo de estar na presença de Deus. É tempo de ser luz do mundo e sal da terra. Oh, aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Glória. Oh, Jesus! Se elas quisessem emprestar o azeite, podia emprestar. Mas elas eram prudentes. Aleluia! O azeite é símbolo do Espírito Santo. Glória a Deus! Se você pegar o azeite e derramar o azeite aqui nesse copo d'água, o azeite continua sendo azeite. Ele não se mistura com a água. Se você pegar o azeite e jogar dentro com leite e ferver, ele não se mistura, ele continua sendo azeite. Aleluia. Se você for lavar uma panela suja de azeite, você tem que usar bastante detergente para que o azeite seja diluído. Oh glória! Aleluia. Quando o azeite é comparado ao Espírito Santo, isso significa que o Espírito Santo é algo santo. E se nós for querer andar como o mundo anda, se nós quiser fazer a vontade da carne, os prazeres do mundo, o Espírito Santo não permanece na minha e na tua vida, porque ele não se mistura. Ele é santo, ele é santo, ele é santo. Por isso que a Bíblia diz que a inclinação para a carne é morte, mas a inclinação para o Espírito é vida. Vida, vida. Glória a Deus! Se elas quisessem emprestar, poderia, mas o Espírito Santo não pode ser emprestado. Aleluia! O Espírito Santo tem que ser adquirido. E nós o adquirimos com nossos joelhos dobrados. Aleluia. Nós o adquirimos fazendo a vontade de Deus. Nós o adquirimos, oh glória, vindo aos cultos, celebrando o Senhor. Lá fora, quando alguém olha para nós, não precisamos dizer que somos crente. Você não precisa dizer que pertence à igreja, reino eterno. Porque quando alguém olhar para você só no teu andar, oh, lá vai um crente. Aleluia. Aquela mulher de
diferente. Aquele homem é diferente. Oh, glória, porque a presença do Senhor é contigo. A presença do Espírito de Deus habita em você. E você é luz por onde anda. Aleluia. Oh, quando as virgens se ausentaram, o noivo veio. As que estavam preparadas entraram com ele para as bodas. Aleluia. Oh, glória. Meus irmãos, à meia-noite era o momento em que as lâmpadas mais resplandeciam. Era a hora que o noivo chegava. As lamparinas eram pequenas, e quando o noivo se aproximava, o noivo saía da casa de seu pai e encontrava a noiva com as suas damas pelo caminho. Então as noivas pegavam as lamparinas e colocavam ela próxima ao rosto. E quando o noivo ia passando, ele via o rosto de cada uma delas. E o noivo dizia: que bom te ver, que bom te ver, que bom saber que tu estás aqui. Quando o noivo ia passando, ele via rostos desconhecidos. E ele dizia: que bom te ver, que bom saber que tu estás aqui. E o noivo ia passando e as virgens com as lamparinas próximas ao rosto, porque todas queriam ser reconhecidas pelo noivo. E quando o noivo ia, ele perguntava: como você chegou aqui? Como você chegou aqui? E a noiva dizia: eu estou aqui porque aquela irmã lá da igreja Reino Eterno me fez um convite. Oh, glória. Aquela irmã me convidou e ela disse que o noivo viria. Aleluia. E eu abracei essa palavra porque eu queria estar aqui. Eu queria participar das bodas do Cordeiro. Eu deixei tudo, eu larguei tudo. Eu peguei a minha lâmpada, enchi ela de azeite e eu consegui. Aleluia. Eu cheguei e o noivo ia passando e lá na frente o noivo via o rosto de um homem. Ei, você estava perdido, você estava longe. Eu achei que você não ia estar aqui. O que aconteceu? E aquele homem dizia: Senhor, apareceu um homem no meu caminho, lá da igreja Reino Eterno. O nome dele, ele se chamava Pastor Reinaldo. Aleluia. Ele pregou para mim naquele dia. E eu aceitei, tomei posse daquela palavra. Eu estava amarrado, estava aprisionado, mas aquele homem pregou e hoje eu estou aqui. Oh, glória, a minha lâmpada está cheia. Olha o meu rosto, eu sou outro homem, eu sou outra mulher, eu sou outro jovem, porque a igreja Reino Eterna testificou a tua palavra. Aleluia. Aquele dia será dia de surpresa. Aquele dia será dia de júbilo, será dia de alegria, porque nós veremos muitos rostos. Aleluia. Que foram alcançados por intermédio da tua vida. Aleluia. Que foram alcançados por intermédio da tua vida. Glória a Deus. E o texto continua. E as virgens que estavam preparadas entraram
com o Senhor para as bodas e fechou-se a porta. Enquanto a porta está aberta, a oportunidade. Aleluia. Enquanto a porta está aberta, a garantia de salvação. A Bíblia diz que Noé pregou aproximadamente de 100 a 120 anos. Ninguém se salvou. Noé entrou dentro da arca. E depois que ele entrou dentro da arca, a Bíblia diz que Deus fechou a porta pelo lado de fora. Aleluia. Você sabe por que Deus fechou a porta pelo lado de fora? Porque os historiadores vão dizer que quando veio o dilúvio, antes do dilúvio não chovia. A terra era regada com um vapor que subia da superfície da terra. Não chovia, não tinha relâmpago, não tinha trovões. E quando o céu se escureceu, quando vieram os raios e trovões, quando a Bíblia diz que abriram-se os abismos e saía água debaixo da terra para cima, aquela nação correu para diante da arca. E muitos pais e mães com as crianças nos braços gritavam: Noé, abre a porta. Quando Deus fechou a porta pelo lado de fora, Deus estava querendo dizer: eu sei quem eu salvo e quem não eu salvo. Se fosse Noé que tinha fechado a porta pelo lado de dentro, como homem ele abriria, mas Deus disse: eu fecho pelo lado de fora. Tiveram tempo, tiveram oportunidade, não quiseram ouvir. Oh, glória. A porta está aberta. Feliz você, meu irmão, feliz você, minha irmã, que está aqui essa noite, aleluia, que está caminhando, que está na presença de Deus, que está com a lâmpada acesa, porque está chegando a meia-noite. Aleluia! A porta se fechou. Aleluia! Mais tarde chegou as virgens loucas dizendo: Senhor, Senhor, abra-nos a porta. E ele respondendo disse: em verdade vos digo, não vos conheço. A Bíblia diz que muitos naquele dia vão dizer: Senhor, Senhor, em teu nome expulsamos demônios, em teu nome operamos milagres e maravilhas. E o Senhor lhes dirá: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino de Deus. Fique de pé em nome do Senhor Jesus. Oh, glória. Glória a Deus. As virgens preparadas, prudentes, entraram com ele para as bodas. E houve grande alegria. O noivo está chegando. O noivo está vindo. Como está a tua lamparina? Ei, glória. Tem azeite aí ainda? Ou você precisa abastecer nessa noite? Aleluia. Apocalipse 19, 7 e 8. Regozijamo-nos e alegramo-nos e damos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já a sua noiva se aprontou. E foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro, resplandecente, porque o linho fino são a justiça dos santos. Aleluia. São a justiça
dos santos. Oh, glória. Oh, glória. Com permissão do pastor Reinaldo, eu quero orar por você nessa noite. Você que quer encher a tua lamparina, você que nesta noite, quem sabe, precisa que a sua lamparina seja abastecida. Eu quero orar por você nessa noite. Como está o azeite? Precisa de mais azeite aí ainda. O Espírito Santo está aí ainda. Se você ouviu esta palavra, deseja uma oração, saia do seu lugar. E eu quero orar por você nessa noite. Oh, aleluia. Quem sabe os levantes do diabo contra a tua vida estão intensos. Aleluia. Mas nesta noite há uma palavra de Deus para alguém. Está sendo neutralizado todos os dardos inflamados, todas as investidas do inimigo contra a tua vida, contra a tua casa, contra a tua finança. Está caindo por terra. Oh, glória. Você está debaixo dos cuidados do Senhor. Aleluia. E o Senhor quer ver a diferença na tua vida. O Senhor quer ver uma mudança de postura na tua vida, para que você presencie as maravilhas de Deus acontecendo. Aleluia. O Senhor fala nessa noite. Deus quer usar muitas vidas aqui. Deus quer te encher, meu irmão. Deus quer te encher, minha irmã. Muitas vidas vão ser alcançadas por intermédio de você, através de você. Aleluia. Não te acha incapaz, não te acha insuficiente, porque é Ele que te capacita, é Ele que te levanta. Aleluia. Feche os teus olhos, apresente a Deus a tua necessidade. Diga: Senhor, eis-me aqui, eis-me aqui, Senhor. Apresente a Ele a tua causa. Oh, glória. Querido Deus e Pai, aqui está a tua igreja. A tua igreja que ouviu a tua palavra. Estão aqui diante do altar, porque há uma necessidade. E eu oro nesta noite sobre a vida desta mulher, para que ela alcance o desejo da sua alma. Aleluia. Receba de Deus agora. O Senhor conhece e sabe as aflições da tua alma. As preocupações que têm vindo de muitas vezes sobre a tua vida, e você diz: o que será? Assim te diz o Senhor: te coloca na minha presença e verás o que eu farei na tua vida. E para que saibas que eu sou aquele quem fala contigo, eu te renovo hoje. Eu renovo as tuas forças. Eu tiro esta fraqueza. Eu derramo a minha glória sobre a tua vida. Recebe agora a presença, a presença, a presença de Deus. Seja cheia agora. Receba, receba, receba.
E te baixou de manaia, saia daça. E ela passou. Você sairá daqui nessa noite diferente. Você sairá daqui renovada. E você vai se perguntar, Senhor, o que é isso? Isso é só uma porção da minha graça. Isso é só uma porção do que eu faço. E tenho muito para fazer através da tua vida. Receba! Forjada no inferno, todo levante de Satanás hoje cai por terra, em nome de Jesus. Eu declaro saúde sobre a vida do teu filho, Pai. Eu declaro saúde, abençoa ela, Pai, em todas as áreas da sua vida. Ó Senhor, que todos os levantes do inimigo, ó Senhor, para impedir o ministério, a chamada, caiam por terra agora. Sejam neutralizados agora, em nome de Jesus. Está caindo por terra agora. O Senhor está tirando toda a pedra. O Senhor está tirando todo o empecilho. O Senhor te diz nessa noite: é tempo de trilhar por novos caminhos. É tempo de andar por caminhos desconhecidos, Senhor. por caminhos que não é o homem que vai te levar, mas é o Senhor que te leva. É Ele que te leva, porque Ele quer te usar de uma forma sobrenatural, e por isso Ele te reveste esta noite. Oh glória! Se já é batizada, o Senhor vai te renovar hoje, porque muito além ainda Ele vai te levar. Recebe agora. Em nome de Jesus, recebe agora. Fala em línguas agora. Fala em línguas agora. Se não é batizada, vai ser agora. Não duvide daquilo que o Senhor está colocando. Fala agora em línguas. Fala agora em línguas. Fala agora em línguas. Em nome de Jesus, recebe. Oh Pai, abençoa a vida deste homem. Oh Senhor, abençoe ele em todas as áreas da tua vida. Renova, fortalece da graça, da bênção. Usa ele em tuas mãos, Senhor. Toda enfermidade, Senhor, venha cair por terra. Que o teu filho desfrute do melhor desta terra. Senhor, abençoa. Que ele venha ser luz. Que ele venha ser sal da terra. Que aqueles que olham, Senhor, para a sua vida possam presenciar um homem que o Senhor vai levantar para fazer a diferença. Deus o abençoe. Abençoe a vida do teu filho, Pai. Sharamandara basuri menekei. Alaprome cassia, lemejoe cassia. O Senhor sabe e conhece a necessidade dele. Senhor, abençoa. Abre as portas de facilidade. Repreende o devorador. E que o teu filho possa presenciar um milagre financeiro acontecendo, porque tu és Senhor, e o Senhor não deixa os seus desamparados, e porque o Senhor tem cuidado dos filhos detalhe. Deus abençoa. Continue abençoando a tua igreja, Senhor. Que eles continuem sendo sal da terra e luz do mundo. Senhor, continue abençoando este ministério. É a minha oração em nome de Jesus. Amém e amém.